Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. No próximo 27 de outubro, teremos o segundo turno das eleições de 2024. E em Minas Gerais, apenas duas cidades terão o segundo turno, Belo Horizonte e Uberaba. O Band Entrevista de hoje é especial e vai entrevistar os dois candidatos que disputam a Prefeitura de Uberaba, Elisa Araújo, do PSD, e Tony Carlos, do MDB. Os dois terão o mesmo tempo de participação e a ordem de exibição das entrevistas foi definido por um sorteio prévio com o representante dos candidatos. Iniciamos o nosso programa, então, com a candidata à reeleição, a prefeita Elisa Araújo. Prefeito, obrigado pela presença, seja bem-vinda aqui à Band Triângulo. Começamos falando de abastecimento de água, que é um problema crônico há décadas na cidade de Uberaba. Vários prefeitos já passaram pela gestão e não conseguiram resolver o problema. A senhora sendo reeleita em segundo mandato, a senhora vai conseguir resolver de vez a falta d'água em Uberaba? Em quanto tempo? Uma boa noite para a senhora. Boa noite, Bagnete. Boa noite a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui, um formato bastante propositivo. Isso vai agregar muito ao eleitor. Quando a gente fala de abastecimento, a gente fala de um problema na nossa cidade há mais de 30 anos. E, de fato, nenhum prefeito resolveu de forma definitiva esse problema. O que nós buscamos foi solução em definitivo para conquistarmos água agora e para os próximos 30 anos. Dessa forma, nós encomendamos um estudo no início do governo, em 2021, em que nos apontou algumas soluções. A curto prazo, a perfuração de poços e confecção de reservatórios. Nós fizemos 4 reservatórios nos últimos 3 anos e meio e perfuramos 3 poços e até o final deste ano mais um poço profundo. E para os próximos anos continuaremos perfurando mais poços profundos e mais reservatórios. A solução em definitiva, o estudo apontou que é a água do Rio Grande. E a água do Rio Grande vai chegar para você, cidadão. Vai chegar na sua torneira, porque nós conquistamos o recurso, o menor juros do mundo. Poucas cidades têm a capacidade de assumir um financiamento desse com esses juros, que é o menor do mundo. 50 cidades, entre as mais de 5.500, têm a possibilidade de adquirir esse financiamento e Uberaba foi uma delas. E contemplados com o aval do Tesouro Nacional, nós conquistamos esse financiamento para custear esse grande projeto de solução definitiva para buscarmos a água do Rio Grande e solucionarmos aqui também o compartilhamento das águas do nosso Rio Uberaba e do Rio Claro com a nossa lavoura. Afinal de contas, 84% do território de Uberaba é agro e a gente precisa do alimento do agro para que esteja na nossa mesa. E ao invés de ficarmos disputando o Rio Uberaba e o Rio Claro com as lavouras, nós estamos buscando uma outra fonte de abastecimento, que é o Rio Uberaba, o Rio Grande. E o Rio Grande vai chegar na sua torneira em 4 a 5 anos, porque o projeto está pronto, o recurso está garantido e em breve nós começaremos a licitação para começar a obra. Prefeito, justamente nesse cronograma, nesse intervalo de tempo que a prefeita finalizou a fala, como é que o cidadão de Uberaba vai enfrentar a falta d'água? Porque demora um tempo, né? A prefeita acabou de falar. Como é que vai ser daqui até lá? Bom, como eu disse, em 2021 nós já sabíamos que viveríamos a maior seca da história quando foram apontados pelos estudos. E nós corremos em fazer os reservatórios. Nos últimos 3 anos e meio fizemos 4 reservatórios, 3 poços, vamos perfurar mais um e para os próximos 4 anos o nosso projeto é mais poços e mais reservatórios. Dessa forma nós vamos amenizar. A solução definitiva para a água, para a falta de água da nossa cidade, que já existe há mais de 30 anos e ninguém resolveu, é buscar a água do Rio Grande, sem dúvida nenhuma. Prefeito, um dos argumentos para atrair investimentos, empresas e geração de empregos para a cidade é a oferta de infraestrutura, entre elas a água, que a gente está discutindo aqui agora. Quais outros argumentos, então, para atrair novas empresas para a cidade de Uberaba? Bom, atração de investimentos, Uberaba deu um show nos últimos anos, afinal de contas nós fomos uma das cidades mineiras que mais gerou empregos, foram 18 mil empregos gerados. Nós fizemos isso porque o empresariado tem a confiança em Uberaba. Uberaba é transparente, é íntegra, isso não sou eu que estou dizendo, quem diz isso são as premiações, são as referências que são feitas da nossa cidade, fora da cidade também. E por isso atraímos mais de 110 empresas nos últimos 3 anos.
com simplesmente a abertura da nossa cidade para trazer esses investidores. De forma que a gente tem uma lei de incentivos muito interessante e inteligente, que faz a pontuação, também beneficia o pequeno, que possa se tornar maior, porque não só trazer empresas de fora, mas também fomentar aquelas que estão aqui a serem maiores, também traz um desenvolvimento. E a atração de investimentos é infraestrutura, com certeza a água é um fator fundamental, mas também áreas, infraestrutura de distritos, e foi o que a gente fez. Nós fizemos do zero o Distrito Industrial 4, fizemos do zero o mini distrito Alfredo Freire, já compramos a área para o Distrito Industrial 5 e conquistamos do governo do estado mais de 3 milhões de metros quadrados no Distrito Industrial 3 para ampliarmos as nossas indústrias dentro do Distrito Industrial 3, além de 1 milhão de metros quadrados, que é a antiga área da planta de amônia, que agora vai receber a maior empresa de todos os tempos, que é a Atlas Agro. Uma empresa que traz aí um investimento de mais de 5 bilhões de reais e muita geração de emprego para o nosso povo. É justamente o gasoduto e a planta de amônia, o nosso próximo tópico aqui, que são demandas antigas da cidade de Uberaba, mas pouco se avançou nos últimos anos. No seu plano de governo, prefeita, como essas duas demandas serão contempladas? Elas estão intimamente ligadas também à atração de investimentos. A Atlas Agro, ela já vai produzir uma espécie de amônia verde, algo muito importante para o momento, onde se busca, né, redução de carbono, práticas sustentáveis. A empresa já vem com essa produção, que é um insumo dentro da cadeia de produtos para os fertilizantes das nossas culturas diversas aí no município do agronegócio. Enfim, além da amônia verde já produzida na antiga área da planta de amônia, nós também estamos com a expectativa de que o gasoduto venha. Todas as iniciativas, as ações que o município pôde fazer nos últimos anos e que poderá fazer daqui para frente, nós estamos prontos, porque dialogamos bem com o governo estadual, com o governo federal, para que a gente possa ter Uberaba, assim como a primeira cidade mineira a receber o gasoduto. E assim a gente desenvolver esse eixo Brasil Central com o gasoduto e com muitas indústrias vindo para cá. Prefeito, Uberaba enfrenta desafios significativos na saúde quando a gente fala principalmente na fila eletrônica da saúde. Quais medidas específicas a senhora pretende implementar para melhorar esse gerenciamento da fila eletrônica e agilizar o atendimento público de saúde na cidade? Bom, o fato é que nós chegamos em 2021 na administração, em plena pandemia. O nosso maior foco era salvar vidas. Naquele momento já tinha um ano de fila paralisada. Naquele momento eu recebi a prefeitura com uma fila eletrônica com mais de 80 mil pessoas. Quando a pandemia acabou, no final de 2022, a fila estava com mais de 150 mil pessoas. E avançamos muito. Avançamos, fizemos algumas ações como mutirões, contratações diversas de profissionais, conseguimos reduzir de 150 para 50 mil pessoas a nossa fila eletrônica. Ainda temos muito trabalho pela frente e continuaremos com os mutirões, com a contratação de mais profissionais e com o uso do aplicativo A Fila Anda, um modelo que já funciona em outros municípios e nós estamos trazendo a tecnologia para a nossa Uberaba. Um modelo simples em que vai comunicar com você, cidadão que está na fila eletrônica, por meio de uma mensagem. Porque hoje a modelagem, como se contacta o paciente, é muito antiga e muito ineficiente, porque eu mesma fui para a fila eletrônica, liguei para 20 pessoas, eu consegui falar com 3. Dessa maneira fica muito difícil a gente conseguir falar com a população. Dessa maneira a gente está trazendo aí o aplicativo A Fila Anda, que o próprio cidadão, no tempo livre dele, vai acessar essa mensagem e vai dizer se ele pode ou não ir no dia e horário agendado. Se não puder, o próximo da fila será chamado de forma automática, usando a tecnologia de maneira simples, mais eficiente e buscando a contratação de mais médicos e mais mutirões, é que nós vamos, de fato, vencer essa fila eletrônica e reduzir o tempo de espera, porque quem está na fila eletrônica quer ser atendido o mais rápido possível e nós vamos buscar isso sem dúvida nenhuma. Ainda na saúde, falando do hospital regional, a gente sabe da importância desse tipo de atendimento prestado no hospital regional e da demanda dele, que é enorme.
E como melhorar a infraestrutura e aparelhar o hospital regional? O hospital regional, quando chegamos em 2021, ele estava subutilizado, ele não estava na sua totalidade em funcionamento. Nós buscamos, né, habilitação de mais leitos, ampliação de leitos, principalmente porque ele se tornou a referência durante a pandemia. Inclusive, foi nesse período da pandemia que nós recepcionamos 18 pacientes de Manaus, os nossos irmãos manauaras. Foi uma das decisões mais difíceis da administração, mas, sem dúvida nenhuma, nós conseguimos salvar muitas vidas por meio do hospital regional e por meio dessa iniciativa. E poucas pessoas sabem, Bagnete, mas 4 meses depois, quem salvou Uberaba com os kits intubação foi Manaus. A gente fez o bem para os nossos irmãos de Manaus e eles também nos fizeram bem 4 meses depois. A pandemia foi um momento de muita solidariedade por todo o Brasil e nós vimos o Hospital Regional sendo referência. Ele hoje está funcionando por completo, né, todos os leitos em funcionamento, e nós conseguimos abrir uma porta para o atendimento de urgência e emergência infantil. Quando chegamos em Uberaba na administração em 2021, Uberaba só tinha um lugar para atender todas as nossas crianças, que era o Hospital da Criança. Uberaba e toda a região. Hoje, nós temos o pronto-socorro infantil lá dentro do Hospital Regional, nós temos de volta o atendimento de urgência e emergência também na UPA do Mirante e continuamos com o atendimento no Hospital da Criança. O Hospital Regional vai continuar se desenvolvendo, nós conseguimos um bom contato no governo federal, com os parlamentares, atraindo mais recursos de custeio e também para a compra de equipamentos. O que já avançamos muito, mas temos muito que avançar em termos de melhorar cada vez mais os equipamentos do nosso hospital regional. Candidata, mudando de assunto, falando de mobilidade urbana, e aí eu já vou num ponto específico aqui da cidade de Uberaba, com relação aos congestionamentos nas entradas e nas saídas da cidade. Estou falando do viaduto do Jardim Maracanã, BR-050, e o Estrela da Vitória, BR-262, principalmente nos horários de pico. Como dissolver esse gargalo? Olha, é importante dizer que essa solução e a busca dela é em parceria, não só o município de Uberaba, mas também o governo federal e as concessionárias das rodovias. O que nós estamos fazendo, e está o meu compromisso no meu plano de governo, é buscando soluções em conjunto. Parte o município pode atuar e parte não. Mas daquilo que o município pode atuar é muito na cobrança e na entrega de soluções, na sugestão de soluções, tanto para a NTT, dentro do governo federal, quanto para a concessionária. E assim, nós já avançamos. Nós teremos 2 passarelas ali no Volta Grande e ali no Alfredo Freire. A passarela vai trazer mais segurança nesse trânsito de bairros que tem que fazer a transposição da rodovia para chegar do outro lado. Além disso, esses entroncamentos, essas entradas da cidade são gargalos de trânsito, porque a cidade foi crescendo e não foi pensado os acessos da cidade, né, e a mobilidade, o deslocamento das pessoas dentro da cidade. O que nós estamos fazendo é, primeiro, um planejamento, o plano de mobilidade urbana. Estamos já em fase final do plano de mobilidade urbana e em contato com a concessionária Eco 050, já temos um grande avanço e está previsto para no final deste ano começarem as retomadas de algumas obras. Uma delas é o viaduto do Cascata, aquele próximo à entrada ali, o entroncamento da 050 com a 262. Eles já vão retomar as obras do viaduto da parte inferior, porque a superior, enquanto estava na posse do município, nós fizemos e devolvemos à NTT, logo no primeiro ano de governo. E agora, no final deste ano, está previsto para que a concessionária retome a passagem inferior e a gente possa fazer as interligações das marginais, possibilitando uma rota alternativa para quem hoje tem que tomar ali essa rota que tem congestionamento entre a 050 e a 262. De forma conjunta, nós também estamos lá aguardando e cobrando também da NTT e da Eco 050 a solução desse entroncamento que prevê um investimento de aproximadamente 200 milhões de reais, com algumas soluções já propostas para a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E como que o plano de mobilização urbana, que a prefeita citou, contempla a modernização do transporte coletivo e as ciclofaixas, que vai justamente no sentido oposto do trânsito, dos gargalos que a gente falou há pouco?
Bom, primeiro que um plano de mobilidade urbana, ele prevê uma harmonização entre os modais. Harmonização entre uma bicicleta, entre uma moto, um ônibus, um caminhão, um carro de passeio, todos os modais em harmonia. E o pedestre, é claro. Todos os modais em harmonia dentro do meio urbano. Dentro do plano de mobilidade urbana e dentro também do nosso programa Desenvolve Uberaba, que contempla aí vários parques urbanos dentro da cidade, ele contempla ciclovias e ciclofaixas interligando os bairros, os parques ao centro da cidade, proporcionando que aquele cidadão que precise pegar um transporte público, por exemplo, no terminal, possa se deslocar da casa dele por meio seguro, dentro de uma ciclofaixa ou uma ciclovia, até chegar no terminal. Lá teremos um bicicletário, em que ele vai guardar sua bicicleta, vai pegar o seu transporte público e vai até o seu trabalho e voltar da mesma forma, facilitando a vida do cidadão e dando cada vez mais segurança. Prefeita, ninguém administra uma cidade sozinha. Vamos falar de valorização dos servidores, né? Principalmente os profissionais da educação e da saúde, que pedem por mais valorização. Inclusive, tivemos recente, na administração atual, uma greve, uma paralisação desses funcionários. Bom, Bagnete, a greve ela foi muito tímida, né? Foi bem menos de 0,5% do total de servidores. E eu deixo muito claro, e como sempre deixei, fiz a valorização todos os anos anteriores ao ano de eleição. No ano de eleição, eu optei por fazer com responsabilidade o ajuste financeiro para os servidores. E todos eles compreenderam, a grande maioria compreendeu, e nós tivemos uma grande evolução no reconhecimento dos servidores. Tanto que nunca houve na história da cidade um reconhecimento tão grande dos nossos professores, por exemplo. Foram mais de 52% de ajuste no salário dos nossos professores. Além disso, fizemos revisões de carreiras importantes, algumas à espera há mais de 20 anos, e fizemos também uma revisão geral. Sabemos que ainda temos alguns avanços a serem feitos, temos ciência, estamos em diálogo constante com os nossos servidores, mas mais do que isso, a cidade foi premiada em diversos aspectos com a ajuda desses servidores. Por isso que dentro das nossas políticas de valorização, nós valorizamos tanto o servidor que vai permanecer na administração quando nós de cargos eletivos passarmos. Por isso também fazemos a valorização, trazendo eles para cargos de confiança, para secretariados, para vários lugares onde eles podem contribuir cada vez mais com a nossa sociedade. Além disso, Uberaba tem hoje um fundo de combate à corrupção. E esse fundo de combate à corrupção, ele financia, ele premia o servidor que tem ideias inovadoras, eficientes e também de transparência e combate à corrupção. Isso nunca aconteceu, o servidor está estimulado para fazer o certo e para também ser reconhecido. E assim a gente continuará fazendo nos próximos 4 anos. Na educação, prefeita, a educação municipal ela perdeu algumas posições no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Qual o projeto para voltar a avançar? Bom, pós-pandemia, todos os municípios tiveram um sentimento de resgate. E é importante lembrar que quando a gente chegou, as escolas estavam fechadas. Em 2021, as escolas estavam fechadas e a retomada foi gradativa, com segurança aos nossos alunos e professores. Quando voltamos, a gente precisou resgatar aquele tempo perdido e ainda assim nós conseguimos crescer dentro dos últimos anos. Da diferença dos primeiros anos para agora, o resultado foi uma ampliação, sim, do número do IDEB, porém, ainda temos muito que avançar, recuperando o tempo perdido da pandemia e seguiremos fazendo as avaliações periódicas, assim como já estão implantadas, para que o aluno, quando vai fazer essa prova do IDEB, ele não fique nervoso, para que ele possa ter ali um costume com essas provas. Então, nós vamos continuar aplicando essas provas aí de forma periódica, capacitando cada vez mais os nossos professores para que eles repassem os nossos alunos cada vez com mais carinho, mais cuidado e também com conteúdo pedagógico, para que as nossas notas aumentem cada vez mais. Lembrando que estamos no patamar aí do IDEB de outros grandes municípios também. Prefeito, está caminhando para o finalzinho da nossa entrevista, tem 2 pontos para tratar ainda. Um geoparque mundial, como explorar isso do ponto de vista turístico e geração de empregos. Turismo é geração de emprego e renda o ano inteiro. E com base
Nessa frase eu posso dizer para vocês que desde o pequeno, desde o taxista, o motorista de aplicativo, a cabeleireira, a lanchonete, as grandes empresas vão ser beneficiadas com o título da Unesco Geoparque Mundial. Nós hoje ganhamos visibilidade internacional e isso nos garante aí realmente um grande avanço econômico nesse eixo turístico. E nós fizemos grandes investimentos para que os turistas venham para cá, né, venham gastar o dinheiro aqui, conhecer as nossas riquezas e vão falar bem da nossa Uberaba por onde forem. E quando vierem, a gente está aqui cada vez mais gerando emprego e gerando renda. Prefeita, a senhora tem 30 segundos para encerrar a sua participação. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, pedir você, cidadão que está nos ouvindo, que deposite o seu voto de confiança no próximo dia 27 de outubro, com consciência. Quem está mais bem preparado para governar a nossa cidade? Quem está pronto e com transparência defender os interesses de vocês, cidadãos, trazendo soluções de fato. Eu sou Elisa, junto com o Mauricinho, nosso número é 55. Obrigado, prefeito, pela participação, uma boa sorte para a senhora. O Band Entrevista faz uma breve pausa. Na sequência, o nosso convidado é o candidato Tony Carlos, do MDB. Voltamos já. Band Entrevista, especial Eleições 2024, segundo turno, Uberaba está de volta. E o nosso convidado agora é o candidato Tony Carlos, do MDB. Candidato, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Vamos começar falando de abastecimento de água. A gente sabe que esse é um problema crônico na cidade de Uberaba há décadas. Vários prefeitos já passaram pela gestão da cidade e o problema não foi resolvido. O senhor, sendo eleito prefeito de Uberaba, o senhor vai resolver o problema em definitivo? Em quanto tempo? Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Ricardo. Boa noite, amigos da Band. E obrigado pela oportunidade de conversar com o povo de Uberaba. Nós estamos vivendo um caos, que não é um caos de agora. Esse caos já se arrasta há vários anos. E o que a dona de casa quer saber é o seguinte: ao chegar em casa, haverá água para lavar a roupa, lavar as louças, cuidar da casa? A dona de casa não quer saber se vai ser daqui a 10 anos, a 5, a 2. Ela quer a água agora. É muito importante que estamos trabalhando aí dentro de um projeto de fazer com que Uberaba não falte água no momento. Assim que assumirmos o governo, vamos determinar que a Codal faça a perfuração de vários poços profundos. Os poços profundos são iguais aos de Ribeirão Preto, que captam a água do aquífero Guarani. Essa água tem um pH que se assemelha a mineral, não passa por tratamento químico nem clorificação para se tornar potável. É uma água que você capta lá no fundo e passa por um filtro e ela é colocada na rede. Mais de 100, em torno de 123 poços profundos existem em Ribeirão Preto. É claro que a água do aquífero está baixando por conta de que, não havendo chuva, não há a água não infiltra na terra. Mas nós não podemos depender somente dos poços. Nós hoje fazemos a captação de água no Rio Claro e, se necessário for, precisaremos buscar água nesse momento, dentro do imediatismo, lá no Rio das Velhas, o Rio Araguari, na região de Nova Ponte. Mas não é só isso. Nós recebemos dinheiro suficiente, na ordem de 43 milhões de reais, do governo federal a fundo perdido para a conclusão, para a construção da obra da Prainha, que trata-se de um reservatório grande para captar a água na época da chuva e usá-la na época da seca. A obra começou a ser construída no governo Piau, no entanto, por problemas técnicos alegados pela atual administração, a obra foi paralisada. No entanto, o contrato para a reversão do dinheiro em caso da obra não estiver pronta vence no início do ano que vem. Precisamos trabalhar junto ao governo federal para que seja prorrogado o prazo e a gente conclua a obra da Prainha. Então, buscar água no Rio Araguari, fazer com que no máximo a gente possa captar no Rio Claro e, consequentemente, a Prainha. E, se Deus quiser, num futuro entre 5, 6 a 8 anos, nós teremos a água do Rio Grande para resolver o problema de Uberaba. Agora, qual que é o cronograma, então, candidato, para o senhor fazer todas essas realizações? Em quanto tempo esse problema, de fato, vai ser sanado? Né? E até lá, como é que o uberabense vai se virar com a escassez
da escassez de água na cidade? As pesquisas mostram que a preocupação maior hoje é a água e, em seguida, a saúde. O uberabense quer água agora. E quando o entrevistador pergunta sobre prazo, ora, a água do Rio Grande vai demorar aí de 5 a 8 anos. E aí, a obra da perfuração de um poço artesiano leva em torno de 4 meses. Então, o imediatismo será uma tomada de decisão da nossa parte para que não falte água em Uberaba. Candidato, um dos argumentos para atrair novas empresas, mais investimentos, gerar empregos na cidade de Uberaba é justamente infraestrutura, entre elas a água. O senhor deu um prazo aí para se resolver a questão. Quais outros argumentos, então, para atrair novas empresas para a cidade de Uberaba? Uberaba, por si só, é um município atrativo. Terras férteis, água em abundância. A questão da captação, ela é momentânea. Mas todos nós sabemos que a região do Triângulo Mineiro é como se fosse uma caixa d'água do Brasil. A água não é problema, muito pelo contrário, nós haveremos de resolver. Mas Uberaba tem a vocação para o agronegócio, a localização privilegiada. Estamos aqui distantes de 500 quilômetros de Brasília, de São Paulo, de Belo Horizonte. Tornar Uberaba atrativa para investimentos é muito importante. E não é só isso, Uberaba tem determinadas empresas aqui que são empresas mães. Por exemplo, nós temos a Satipel Duratex, que é uma das maiores fabricantes de MDF aglomerado da América Latina, sediada em Uberaba. Precisamos aproveitar esta situação da localização da empresa e instalar aqui um polo moveleiro. Ou seja, se a indústria mãe está aqui, é necessário que as indústrias filhas fiquem circunvizinhas à própria indústria. A questão do leite. Nós somos a 30ª bacia leiteira do Brasil e não temos mais um laticínio. Desde o fechamento da cooperativa Coopervale, há muitos anos, Uberaba não tem um laticínio. É preciso que a prefeitura vá atrás, que corra para que nós tenhamos aqui. Assim como se discute em Uberaba a questão da qualidade e produção da carne do Brasil. Toda essa discussão ocorre em Uberaba. E aí fica assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Precisamos atrair para cá um grande frigorífico. Ora, se aqui se discute a qualidade da produção de carne do Brasil e do planeta, é necessário que tenhamos um frigorífico. Todas as ações necessárias para carregar empresas e aí elas se implantarem, gerando desenvolvimento em Uberaba, nós iremos correr atrás. Candidato, gasoduto e planta de amônia, duas demandas antigas de Uberaba que pouco se avançou. O que prevê o seu plano de governo, né, para essas duas demandas que também estão intimamente ligadas aí à atração de investimentos, geração de empregos? Para que as pessoas entendam, Uberaba é o maior polo de fabricação de fertilizante fosfatado da América Latina. E para a fabricação do fertilizante, há necessidade da amônia e da ureia. A fabricação de amônia em Uberaba depende da chegada do gás. O atual governo federal está trabalhando para consolidar esse projeto e eu estou muito confiante. E não é só isso, através da chegada do gás, nós teremos inclusive a implantação de uma termoelétrica, a energia elétrica a partir da queima do gás. Eu estou muito confiante de que o projeto será consolidado com certeza, porque hoje as empresas dependem da importação da amônia para a consequente fabricação da ureia em Uberaba. Uberaba e os uberabenses enfrentam desafios significativos com o sistema de fila eletrônica da saúde. Quais medidas o senhor prevê, então, medidas específicas para serem implementadas e melhorar o gerenciamento das filas eletrônicas e assim avançar no atendimento público de saúde? A saúde é o maior gargalo vivenciado pela população e nós estamos preparados para enfrentar. Em relação à fila eletrônica, muitos estão aguardando exames que duram 1 ano, 2, 3 anos. É preciso que a gente contrate laboratórios e clínicas particulares que, no horário da noite, madrugada, feriados e nos finais de semana, possam atender a demanda do município por um preço acessível, porque estas instituições ganhariam no número de exames realizados. A prefeitura precisa fazer essa parceria e acabar com a fila eletrônica. É necessário também dizer que o número de médicos, em que pese Uberaba ter 2 faculdades de medicina, uma federal e uma particular, Uberaba falta médicos na rede pública.
nas UPAs existentes na cidade. Quando o cidadão chega 8 da manhã e sai 8 da noite, essa demora é por consequência a falta do profissional. Mas a saúde está centralizada apenas no São Benedito e aqui no Parque do Mirante. É preciso levá-la para depois da rodovia. Uberaba cresceu muito depois ali na região do Jockey Park, na região do Morumbi e Pacaembu. Nós temos o objetivo de construir uma unidade 24 horas para atender aquela população que, quando necessita, precisa viajar para o lado de cá da cidade. Candidato, ainda a gente falando de saúde, o hospital regional. A importância do mesmo atendimento de saúde, do tamanho da demanda, como melhorar a infraestrutura e aparelhar o hospital regional. Primeiro há que se dizer que é o seguinte: eu estava como deputado e carreguei recursos na ocasião na ordem de 4 milhões para a conclusão da primeira etapa. O hospital ele deverá ser concluído em 3 etapas, apenas uma foi concluída. No início seria como Uberlândia, hospital municipal, mas a ideia de criar um hospital regional para atender as 27 cidades que fazem parte da macro-região de Uberaba acabaram complicando a situação, porque dos 27 municípios, entre 5 e 7 contribuem com as despesas, o custeio do hospital. Então é preciso rever esta situação, porque hoje a Prefeitura de Uberaba, ela acaba, querendo ou não, pagando para tratar da saúde de pessoas que fazem parte da região do Triângulo Sul e que as prefeituras não contribuem. É importante, sim, numa questão solidária, que haja o hospital regional, mas é preciso rever a questão do custeio. Quando implantado, 50% ficou para o governo federal, 25% para o Estado. O Estado nunca pagou e o governo federal cumpre com a sua obrigação. E ao não pagar o Estado, a Prefeitura de Uberaba acaba assumindo esse custeio que vai para o bolso do cidadão uberabense. Muito bem, candidato. Vamos trocar de assunto, vamos falar de mobilidade urbana, mas antes da gente falar de um cenário geral, eu gostaria de tratar de questões específicas no quesito mobilidade urbana. O que fazer para acabar com o congestionamento nas entradas e saídas da cidade? Pegar aqui o exemplo do viaduto do Jardim Maracanã, BR-050, e o Estrela da Vitória na BR-262, principalmente nos horários de pico. Esse estrangulamento ali no final da Marco Xerém, BR-050 e 262, ele já existe há vários anos e deveria ter sido resolvido. O problema é que há necessidade que a Prefeitura trabalhe junto à concessionária para resolver o problema. Como? Nós temos uma passagem por debaixo da rodovia, que já foi inclusive assunto divulgado aqui na Bandeirantes, lá perto da Mercedes-Benz. No entanto, aquela passagem submersa não foi concluída, apenas por cima da rodovia. Então ali seria também uma forma de desaguar o trânsito de quem passa do lado da Vila São Cristóvão para o Jardim Maracanã e Recreio dos Bandeirantes. Mas é preciso construir um viaduto ligando ali ao lado, pegando a Marco Xerém, a Dail Gomes, passando por cima da rodovia e chegando no Jardim Maracanã. Não dá mais, porque quem mora naquela região do Maracanã, quem mora no Isabel Nascimento, Rio de Janeiro, quem mora no Alvorada, tem tido uma dificuldade, seja para chegar ou para sair de casa, por conta daquele estrangulamento. Particularmente, eu acho que é o pior do Brasil. Eu que viajo muito, não vi jamais nas rodovias por onde passei pelo país um estrangulamento que envolve o trânsito local com o trânsito rodoviário. Ainda na mobilidade urbana, e o senhor acaba de citar aí o estrangulamento, o trânsito, pertinente a essas duas regiões, o plano de mobilidade urbana de Uberaba, no seu governo, como que contemplaria a modernização do transporte coletivo e as ciclofaixas? Em relação à modernização do transporte coletivo, nós temos o tripé, que é agilidade, pontualidade e conforto. Nos grandes municípios, nos grandes países, o transporte coletivo ele é peça fundamental de deslocamento da população. Em Uberaba, uma pesquisa realizada recentemente mostra que em torno de quase 20% da população se utiliza do transporte coletivo. Os demais por meios próprios, como bicicleta, como motonetas, motocicletas, carros e até veículos de aplicativo e táxi. No entanto, essa mobilidade significa que o cidadão tem que chegar com segurança, com agilidade e pontualidade ao seu destino.
Isso nos faz construir na Praça da Exposição um túnel por debaixo da praça. Por quê? Uberaba cresceu muito depois da rodovia e outros bairros, em torno de 10 novos bairros, foram aprovados ali na região do Jockey Park e sentido Conceição das Alagoas. E o único local de passagem destes que para lá mudaram e outros que vão mudar é a Praça da Exposição. Então, se hoje o tráfego ali já está congestionado, nós precisamos resolver com a construção de um túnel por debaixo, chegando na Avenida Fernando Costa, cujo assunto já é de conhecimento de todos nós, os uberabenses. Candidato, vamos falar de valorização dos servidores. Ninguém administra uma cidade sozinha. Os profissionais, principalmente da educação e da saúde, que pedem mais valorização, a gente acompanha isso de perto. Inclusive, tivemos uma greve, uma paralisação recente esse ano. O que o senhor prevê na valorização de quem, de fato, administra a cidade junto com o prefeito? Olha, todos os funcionários públicos sabem do meu respeito e reconhecimento pela profissão. Em relação aos profissionais da educação, para que você tenha ideia, cerca de 1.200 servidores da educação estão afastados nos mais problemas diversos, seja de doenças, seja por conta do estresse, pela pressão e até o assédio. É preciso respeitar os profissionais da educação e os servidores de forma geral. E eles me cobram também uma atenção para o administrativo da educação. Esses profissionais que trabalham nas escolas querem uma atenção melhor por parte do poder público. Existem casos em que eles não concordam com o percentual repassado pela prefeita no último aumento aos servidores, em que aqueles que ganham o salário mínimo acabaram tendo um percentual que daria menor do que o valor do salário mínimo. Todos os servidores, sejam da educação, da saúde, da prefeitura como forma geral, sabem do meu respeito e reconhecimento por todos eles. Durante a minha trajetória política, eu tenho dado exemplos de que estou do lado das demandas que eles sempre apresentam. Ainda na educação, tratando de educação, candidato, o município perdeu posições importantes no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O que o seu plano de governo prevê para voltar a avançar na educação? Para que as pessoas entendam em fáceis palavras, o IDEB ele faz a avaliação do Índice de Aprovação e Aprendizagem das Escolas Municipais. E esse IDEB é o que garante o valor do repasse feito pelo Ministério da Educação. O que a Prefeitura de Uberaba fez ao regredir o IDEB de 2024 ao formato de 2023? Houve uma regressão, ou seja, nós ao invés de prosperarmos, nós diminuímos. Com isso, os alunos da Prefeitura do primeiro e segundo ano lá do ensino fundamental, apenas 25% saem sabendo ler e escrever. E é uma pena, porque eu sou de uma época que a gente levava bomba, era reprovado na escola. Hoje, as escolas municipais de Uberaba não reprovam o aluno, porque se ela reprovar, ela cai ainda mais nesse índice de avaliação do Ministério da Educação. Lamentamos profundamente que na educação, tendo essa questão da falta de professores, da falta inclusive de professores de apoio, porque hoje as crianças autistas, por exemplo, elas que antes não conviviam na mesma sala, hoje nesse processo de socialização e integração, elas vivem juntas, as crianças com os demais alunos, mas há necessidade dos professores de apoio. E faltando o professor, a professora titular, passam uma dificuldade enorme. Portanto, eu, Tony Carlos e Franco, temos um compromisso muito sério, muito firme com os servidores públicos municipais, respeitando-os e valorizando-os. Candidato, está quase caminhando para o finalzinho da nossa entrevista, mas é importante perguntar ao senhor, Uberaba recebeu recentemente o título de Geoparque Mundial. Como explorar isso do ponto de vista do turismo, da geração de empregos? Olha, essa ideia começou no ano de 2012 pelo professor Luiz Carlos, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, o qual é ligado muito a Peirópolis e as questões de pesquisa de paleontologia. E a Uberaba ser inserida com o título também da Unesco, isso faz com que a gente trabalhe pelo turismo.
Agora, não é só o turismo em relação a essa peça fundamental. Nós precisamos trabalhar com o turismo religioso, o turismo de negócios. Então, nós, os uberabenses, temos várias vertentes que fazem com que a gente prospere na questão do turismo. O turismo hoje, ele é um grande empregador pelo mundo afora. Nós queremos atrair visitantes, tornando Uberaba competitiva na área do turismo. Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para finalizar sua participação. Olha, hoje é sábado, amanhã domingo. E depois, no outro domingo, já será a eleição. E eu queria chamar a sua atenção. Por favor, nós não podemos errar. Nós vamos decidir os próximos 4 anos de Uberaba. Precisamos colocar no comando da cidade alguém que esteja preparado, alguém que faça com que o uberabense volte a ter estima desta cidade. E eu gostaria de pedir muito a você, inclusive àqueles 70 mil uberabenses que não foram votar e aqueles que não tiveram a oportunidade de votar em nós, que possam votar Tony 15, prefeito, domingo que vem. Muito obrigado. Obrigado, candidato, pela sua participação. Uma boa sorte para o senhor. O Band Entrevista Especial Eleições 2024, segundo turno Uberaba, fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Eleições 2024, olho no voto, olho na Band.